O meu não veio ainda. Ela, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que a gente vai assistir, né? Eu sou a Viviane, PCNB de História. Hoje eu estou com meus convidados, estou muito feliz de todos estarem aqui, né? Todos e todas. Eu consigo ver 4, tá faltando acho que é a Jaque ou a Mara. Não, a Mara, mas daqui a pouco ela aparece. Eu vou começar com uma leiturinha, tá? Para a gente descontrair. É uma leitura um pouco pesada e depois uma mais levinha. É um texto que eu falo, a gente está falando tanto internet, que eu peguei 2 textos da internet e eu achei bem bacana. Um deles fala assim: para alguns é difícil aplaudir, reconhecer, elogiar, concordar, torcer de coração e desejar parabéns sincero. É difícil curtir e comentar uma foto bonita ou uma postagem interessante. Para alguns é difícil ver o outro feliz. É muito difícil ficar feliz por ele. O ego não permite. A pontinha de inveja lá no fundo existe. O progresso de alguém só incomoda o acomodado. A felicidade de alguém só incomoda o infeliz. É um texto de uma pessoa que chama Aninha Ferreira e ela publicou na internet, na rede social. O outro é sobre volta às aulas. No primeiro dia, todo mundo de máscara. Beleza, máscara de todas as formas. No segundo dia, sumiu a máscara do meu filho, professora, cadê? Terceiro dia, meu filho disse que usou a máscara do amigo, era mais bonita. Quinto dia, meu filho trocou sua máscara por 2 figurinhas. Sexto dia, meu filho não comeu a merenda porque não conseguiu tirar a máscara. No 7º dia, meu filho recortou a máscara para respirar melhor. No 8º dia, levei o filho trocado para casa porque achei parecido com o meu. Então, eu achei bem bacana, são 2 pontuações bem diferentes, uma para a gente repensar aí, né, esses egos que hoje em dia não dá para ter, né, que a gente precisa, como a gente conversou antes disso, ninguém viu, mas nós conversamos sobre a empatia, os pares, a gente está aqui junto. E a segunda é o que aparece na internet para a gente, e a gente tem certeza que a volta às aulas não vai ser fácil, não. E vamos aguardar que seja rápido, mas não vai ser fácil. Então, a gente começa, então, com o professor Rodolfo. Professor, pode ser? Abrindo meu microfone, tudo bem? Vocês me escutam? Sim, escuto. Fica à vontade. Primeiro, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Rodolfo, eu trabalho em 2 escolas na cidade aqui de Campinas, vinculadas a D, Campinas Leste, naturalmente. Uma delas é a Escola 31 de Março, no Jardim Santa Mônica. Tá? Desde 2011, eu sou professor de História lá. A outra escola, o José Vilagelim Neto, professor José Vilagelim Neto, no Jardim Proença, Vila Lemos, desde 2014. Professor de História também. Tá? São 2 cargos, no caso. O que eu pensei para conversar aqui hoje seria uma coisa mais de um relato de como foi esse processo, na minha experiência, tá? De uma maneira geral, de vez em quando eu vou falar uma coisa específica ou outra, mas começando, vamos voltar lá para março, né? Aquele momento que, semana de afastamento, o que vai ser, como que vai ser feito, etc, etc. Naquela primeira semana já tinha havido a requisição de alguma coisa para os alunos fazerem em casa, né? Então ali foi o primeiro momento que eu elaborei um roteiro de estudos para cada turma. Eu trabalho com o 8º ano, 9º ano, 1ª, 2ª e 3º ano do médio, esse ano, especificamente. Então o que eu fiz naquele momento foi um roteiro de estudos para cada um desses anos ou séries, com 3 atividades. E eu peguei o que a gente já vinha trabalhando em sala de aula, no presencial, e coloquei alguns textos, imagens, material que não fosse muito distante do que a gente já estava no ritmo de sala de aula presencial, e algumas atividades de produção de texto, ou alguns questionários com questões para eles escreverem um pouco mais de justificativa, etc. Algo que não fosse também totalmente mecânico, sabe? Que eu acho que não faria muito sentido. Aí, o que aconteceu na sequência foi todo esse processo da Centro de Mídias, do Google Sala de Aula, e aí, nesse meio todo, com o início das aulas no Centro de Mídias,
eu ainda não tinha recebido devolutiva desse primeiro roteiro de estudos. Então, ao invés de eu passar cada vez mais atividades para eles, o que eu fui fazendo foi incentivar para que, assim, quem estivesse assistindo às aulas, quisesse tirar a dúvida comigo, tirava a dúvida. Detalhe, naquele roteiro de estudos do começo, eu tinha mandado o roteiro junto com os meus contatos de e-mail e telefone, WhatsApp. Então, aí, assim, é uma coisa que eu vou falar um pouco mais depois, que saber medir a disponibilidade nossa também. Mas daí eu entro mais para frente. Tá? Esse mesmo inicial foi o que eu fiquei praticamente o primeiro bimestre inteiro trabalhando, porque ele teve período de recesso e férias, né? Só que, a rigor, não foi um recesso nem férias, porque os alunos já tinham contato, alguns que já estavam fazendo atividades entraram em contato comigo durante o recesso e férias. E aí eu fui tirando dúvida também, né? Mas era pouco, era pontual. Aí, com o retorno efetivo da retomada depois das férias, né? Aí já começou a intensificar um pouco mais e começou a ter o processo mais de busca ativa, né? Para daí cadastrar os alunos, ver se estavam acessando o centro de mídias para colocar no Google Sala de Aula. E aí, nesse processo, em uma das escolas que eu tenho mais aulas, que é no Vila Gelim, eu me integrei um pouco mais na questão de criação de salas para ajudar a buscar os alunos para criar e-mail institucional e tudo mais. Então, fiquei fazendo uma parte, além da parte de história, uma parte mais de auxílio técnico também, que eu tenho um pouquinho de facilidade com algumas coisas de informática, então isso ajudou um pouco, na parte de como usar o e-mail institucional, como criar, como gerar uma nova senha. E, ao mesmo tempo, eu seguia fazendo esse trabalho meio de mentoria daquele roteiro inicial. Tá? Então, a minha dinâmica de trabalho no primeiro bimestre foi fazer a mesma coisa várias vezes, porque cada hora é diferente, né? A gente tem que entender que a gente não está na nossa sala de aula presencial quem está no mesmo momento falando de forma síncrona com os nossos 30, 35 alunos, né? A gente está tentando falar com um, depois vem o outro com a mesma dúvida, e daí eu percebi que com isso, eu voltei naquele roteiro inicial, eu gravei áudios. Comecei a gravar áudio com explicação, comentando, nem uma explicação, era mais um comentário mesmo, sobre as atividades que eu havia passado, e fui disponibilizando esse áudio para eles no Google Sala, e depois também nos grupos de WhatsApp, né? Que eu passei a entrar nos grupos de WhatsApp das turmas. Atualmente eu estou em 12 grupos de WhatsApp de turma. É uma pequena loucura, tem dia. Eles não são muito movimentados, mas de vez em quando surge alguma questão, ou senão eles vêm no privado para perguntar coisas também. E aí acaba sendo, de novo, como eu tinha mencionado, a questão da disponibilidade, né? Que eu acho que é importante, já foi falado na semana de planejamento, e eu acho que isso a gente tem que saber definir os nossos horários junto com os alunos. Assim, porque é legal, eu acho que é importante a gente manter esse contato com eles, por e-mail, por WhatsApp, que tem professor que não gosta muito, acho que é válido também, ninguém é obrigado, mas quem tem essa disponibilidade, saber diferenciar o momento, né? Que vai ter horas que você vai ter que falar, não, agora já chega, já estou há 8 horas trabalhando aqui na frente de uma tela, vou parar um pouquinho, respondo amanhã. Então, acho que isso é importante de saber separar. E aí eu tenho feito essa dinâmica. Eu tive uma devolutiva ainda, tem muito aluno que ainda está precisando terminar esse roteiro inicial, que foi disponibilizado lá em março ainda, e eu estou começando agora com o segundo bimestre, a dinâmica, agora mudando para o segundo bimestre. O centro de mídias agora elas estão, assim, são professores da rede, no estúdio, acho que está um pouco diferente do que era no começo, que ainda tinha aulas que eram meio estilo de cursinho ou youtuber, isso era meio confuso para alguns alunos, tanto que alguns alunos reclamaram comigo de algumas aulas no estilo de cursinho. Agora essas aulas, nesse tempo que está 2 professores dialogando, com os momentos de interação, está um pouco menos complicado, eu acho, para que eles assistam a aula e consigam vir perguntar as coisas depois. Então, eu estou pegando esses materiais das aulas, aproveitando o que o professor do Centro de Mídias trabalhou, para fazer o meu roteiro de proposta de atividade para os alunos. Que daí não tem a reclamação de sobrecarga, que eles estão vendo uma coisa no Centro de Mídias e outra coisa que eu estou passando, e aí tem que fazer as duas coisas, e aí eu recebi reclamação disso no primeiro bimestre, de aluno que estava se sentindo sobrecarregado, e aí queriam largar de fazer, e aqueles alunos que entravam para fazer e percebiam que era muita coisa e já ficavam resistentes. Então, acho que, para o momento, essa estratégia de tentar cruzar
aquilo que é trabalhado no centro de mídias com aquilo que eu vou enviar para eles, acho que é mais viável, tanto para não sobrecarregar os alunos, quanto para não sobrecarregar nós também, né? Porque, pro momento, eu acho que todo mundo deve estar sentindo que está trabalhando mais do que trabalhava no presencial. Sim, pelo menos eu sinto isso. O tempo que eu fico conectado, por exemplo, com coisas de escola todo dia, é mais do que o tempo que eu ficava com 2 cargos em escola presencial. Desgasta, né? Tem dia que eu acabo o dia com dor de cabeça, um pouquinho de dor muscular aqui também. Eu acho que é a questão de tentar evitar sobrecargas. A gente tentar usar os meios que são disponibilizados de uma forma mais integrada. Tá? E aí não é nem questão de ficar preocupando com a habilidade essencial ou não, é questão de preocupar de como que o que está sendo proposto, que é, de certa forma, vinculado para todos, que são as aulas ao vivo, o que daquilo a gente pode retirar algo para a gente também mandar específico das nossas escolas, né? Porque o desafio agora, a gente, enquanto professores, acho que a gente entrou um pouco nessa rotina de trabalho virtual. A gente está separando um pouquinho os tempos ainda, tentando dividir melhor, como eu estou falando agora, a questão da disponibilidade, mas a gente já está trabalhando bastante. O desafio é que os alunos também consigam criar as rotinas em casa, que é o que eu percebi em muitos casos, que a grande maioria dos alunos não tinha uma rotina de estudo em casa antes das aulas serem interrompidas, e criar essa rotina do nada não é um processo natural, né? É um processo que exige trabalho. E aí, o que eu tenho feito especificamente é deixar disponibilidade de contato, estabelecer as rotinas de como que eu vou trabalhar com eles à distância e fazer orientação de dúvidas pontuais das minhas atividades, sim, naturalmente, mas dúvidas mais gerais de como separar o tempo, como fazer um roteiro em casa, como dividir as tarefas em casa quando é possível, porque também tem muitos casos de alunos que não têm as condições também para fazer as atividades da forma como são propostas, né? E aí, de novo, se não consegue acessar pelo centro de mídias, o que eu tenho tentado fazer é tranquilizar esses alunos, falar que eles não vão ser prejudicados também, que eles vão ter um momento, quando houver o retorno, para fazer o que está sendo pedido, né? Porque eu acho que a gente não pode também aumentar uma carga de ansiedade e tensão para os alunos. E é isso. Eu acho que eu já estou falando por 10 minutos aqui. Vou parar um pouquinho o meu relato. Daí, se depois alguém quiser fazer comentários, a gente vai conversando. Tá bom? Mara, comenta coisa? Mara, pode falar. Está desativado seu microfone. Está desativado, Mara. Ativa novamente. Alguém está escutando a Mara? Eu não estou. Não, né? Mara, seu som não está ativado. Aí, foi. Agora tá. Demorou um pouquinho. Desculpa, gente. Acontece. Como eu disse, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Né? Meu nome é Mara. Eu sou professora há mais ou menos 6 anos na rede pública e também há 28 anos na rede privada. E estamos passando por um momento e eu vim aqui contribuir com vocês um pouquinho, não criando mirabolâncias fantasiosas, né, mas uma labuta, um trabalho árduo que a gente está fazendo, né? Eu trabalho na Escola Caixinalta, no Jardim São Marcos, eu sou professora da escola há 20 anos, e é uma clientela que eu já estou dando aula para o neto dos meus ex-alunos, então eu conheço muito bem a comunidade, a família, e eu sei das dificuldades de uma região periférica tão grande quanto é a região ali dos Amarais, como a gente fala redondamente, né? Então, quando estourou a pandemia, que a gente teve aquela semana de captação, a escola, como todas, né, montou classrooms, né, sem esperar o Estado, até porque o Estado precisava também se reorganizar em São Paulo,
e a gente lançou inicialmente uma atividade para os alunos fazerem, sem tempo determinado, mas para apresentar o que seria essa nova dinâmica. E aí depois o centro de mídias foi sendo instalado, né, e foi vindo as novas tecnologias do ensino. E aí que nos deu um pouco de aflição, porque o nosso aluno, eu vou falar do perfil do meu aluno, o meu aluno, ele tem acesso à informática? Tem. Ele tem um celular na mão? Tem. Só que ele tem um celular que muitas vezes não tem uma memória expandida, é um celular que já está quebrado na tela, então ele não consegue enxergar o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho alunos que já falaram de que eles não conseguem atualizar o centro de mídias porque não há espaço no celular deles. E eu trabalho com EJA, né? E no EJA, a gente tem alunos mais velhos e tem uma dificuldade muito grande de mexer com essa tecnologia. Então, o que a escola fez, né? Que foi um espaço legal. A gente criou os grupos de WhatsApp das salas, com os alunos da sala. E aí, então, a escola gerencia esse grupo, participar, porque não é obrigatório, participam do grupo, eu quis participar do grupo, e aí, então, a gente faz as atividades no Forms, por exemplo, de maneira rápida do aluno chegar, e ele responde. E a gente manda o link em todas as plataformas. A gente manda o link na Classroom da sala, na Classroom do Centro de Mídias, nos grupos de WhatsApp, né? E via qualquer meio de comunicação que a gente sabe que o aluno possa acessar, tem o link para ele responder, né? Inclusive no e-mail pessoal dele, porque muitos não sabem usar o e-mail institucional, não sabem qual é esse e-mail, né? Como que troca a senha e tal. E com relação ao conteúdo, eu sei que ele precisa ser dado, a gente tem um ano letivo a ser cumprido, mas o acolher agora, ter empatia pelo meu aluno de ensino médio, eu sou professora exclusiva do ensino médio, ter a empatia pelo meu aluno do ensino médio. Acho que deu uma travada da Mara aí. Acho que travou, Mara. Muitas vezes perdeu o seu emprego, ou... Acho que está travando da Mara. Então, a gente precisa... Mara, está travando sua fala. A conexão dela deu uma caída. Voltou, Mara? Não está dando para te escutar. Não está dando para te escutar. Acho que a conexão dela não está boa. Acho que era... Ô, Mara, faz o seguinte, eu vou passar para o próximo, você continua daqui a pouco, tudo bem? Dá uma arrumadinha na conexão aí. Quem pode continuar? Quer, Jaqueline, já que você é da mesma escola? Pode ser. Eu Sim. Acho que aí você continua, né? Legal. Bem, primeiro, né, bom dia para todos os colegas, né? Bom dia, Viviane. Eu também sou da Escola Caixinha Alta, né? Junto com a Mara também minha colega. Eu sou professora de Sociologia. E, bem, né, o que eu teria, assim, para comentar, eu acho que nesse momento, assim, que a gente está vivendo, não tem como, assim, não contextualizar, né, as atividades, né, com esses tempos. Então, o que eu tenho tentado trabalhar com os alunos é relacionar até mesmo com o contexto da pandemia, né, do isolamento social, né, das questões políticas também. E mesmo assim, diante da realidade ali da comunidade, e também pelo fato da gente... acho que a Mara também, acho que todas as salas delas são do noturno, né? Então, a gente tem essa dificuldade ali também. Tem o EJA, que eu também trabalho com eles, eu estou tendo dificuldade para receber atividades deles, né? O que aconteceu comigo, assim, que eu acho que foi uma coisa que ajudou bastante,
é que um pouco antes da pandemia, eu levei os alunos na sala do Acessa, umas 2 semanas antes de suspender as aulas. Eu levei eles e a gente criou o Classroom com os e-mails particulares e ensinei eles a usar. E aí, 2 semanas depois, teve a suspensão das aulas. E foi assim o que salvou, porque aí eu já tinha uma lista de e-mails particulares de alunos que já conseguiam mexer um pouquinho na ferramenta. Então, eu já comecei a receber algumas devolutivas aí. Mas, assim, essa questão da busca ativa mesmo, né? Ontem mesmo, eu recebi um trabalho em grupo de alguns alunos, e os outros alunos, por exemplo, eles não estão participando online, eles não estão me enviando as atividades. Então, a gente já fala com esse aluno que mandou o e-mail, já fala, olha, fala com os seus colegas do seu grupo, eu ainda não recebi, me passa o e-mail, pode passar meu e-mail para eles, vamos conversar, tal. E aí, com isso, a gente vai gerando uma lista, né, que tem uma sala comigo, que é o terceiro ano B, que a gente já está eu estou com 50% já de retorno dessa sala. O que eu acho, assim, que é quase como se fosse presencial, né? Porque a realidade ali. Mas, assim, tem que... trabalho assim, de formiguinha, vai um, vai outro. Aí a gente divulga a lista de e-mails para o outro professor, o outro professor já tem um e-mail a mais que eu não tenho, a gente já põe na lista também, essa lista vai crescendo, mas são todos os e-mails particulares. Eu ainda não recebi nada por e-mail institucional, para vocês terem uma ideia. Tudo e-mail particular mesmo. Eu tenho utilizado o Classroom, mas eu uso bastante o Google Formulários. E isso, assim, tem me ajudado a organizar, né? Eu acho que fica uma dica, assim, bacana, porque tem os campos, os alunos preenchem, e depois eu consigo gerar uma planilha com todos os nomes, os e-mails, as salas, as respostas, eu consigo colocar o feedback, às vezes, dentro do formulário mesmo. Isso já facilita, já fica uma tabela para depois eu colocar dentro da Secretaria Digital, assim, está facilitando bastante. E a gente deu o nome dessas atividades, né, eu coloquei como jornada sociológica. Então, eu tenho percebido, assim, que eles têm se interessado, né? A gente vai trabalhando com os temas, assim, relacionados. Vou só dar um exemplo, assim, que nem a gente, no terceiro ano, a gente trabalhou com Constituição Federal. Então, a gente falou sobre o direito de ir e vir nesses tempos de pandemia, né? O direito do trabalhador, como que fica, né? Então, esse tipo de reflexão. E teve um dos formulários que eu coloquei como um momento de pausa, assim, para a gente refletir um pouco sobre esses tempos, né? Como que a gente tem feito o uso do nosso tempo, o que a gente pode contribuir com tudo isso, o que a gente está aprendendo. Foi uma coisa, assim, mais de reflexão, né? E, por incrível que pareça, esse foi o que eu mais recebi retorno, e inclusive com desabafos, assim, dos alunos, exemplos, assim, de muita maturidade, assim, emocionantes, assim, de se ver. Eu estou até dando as devolutivas agora, assim, porque esse, especificamente, eu recebi vários retornos, assim, e não tem como não dar devolutiva, sabe? Você tem que mandar um e-mail particular mesmo para conversar com o aluno, porque tinha coisas, assim, muito, até mesmo, assim, pessoais, assim, com relação a essa questão do isolamento, né? Eu acho que é próprio da cultura do brasileiro, essa coisa do afeto, do abraço, do beijo, que agora a gente, né, tá tão distante, né? Então, foi muito interessante, assim, provocar esse tipo de
de reflexão, assim, neles, né? E também envolvendo com a própria disciplina, né? Que é a sociologia, né? Que é essa capacidade da gente observar, né, a nossa sociedade com espírito crítico e tudo mais. Mas, assim, a gente tem as dificuldades, né? As dificuldades técnicas, tudo é um aprendizado, né? Tem muitos alunos ainda que ainda não estão conseguindo, né? A gente se comunicar, mas essa é a forma como a gente tem tentado fazer lá, assim, bem isso. Desativar o mudo aqui. Adorei, já, que é isso aí. É busca ativa o tempo todo e o que conseguiu perfeitamente. Né? O Rodolfo, Jaque, né? A gente está ouvindo as histórias, né? Os relatos, eu acho que é justamente o que todo mundo está passando, e eu acho que vai usar muito das coisas que vocês estão falando aí, né? Porque são ideias maravilhosas. Ô, Mara, você quer retornar porque você caiu, meu anjo. Sua rede. Eu caí, eu despanquei. Então, eu só quero retornar. Mas tá bem, não machucou, não machucou. Não. Eu estava no final da minha fala, inclusive, né? E aí a Jaque entrou. Então, em sociologia, ela fez a jornada sociológica. Em história, eu fiz o que foi levantado na Olimpíada de História da quarentena, que foi aberta ao público, que foi o diário da pandemia. Então, eu fiz um diário minúsculo, né, baseado no que foi da Olimpíada de História, e uma das questões do diário da Olimpíada é que eles tinham que colocar uma imagem, que poderia ser um desenho, uma fotografia, uma coisa que não fosse uma mensagem escrita, né, uma fonte histórica escrita. E foi incrível, porque vieram desenhos, e desenhos que falam muito, que tocam muito, assim, com o coração pequeno, com um lado de angústia dessa quarentena. E aí, para concluir o que eu estava falando para vocês, esse lado do acolher o nosso aluno, né? De ter essa empatia. Eu era, e talvez muitos professores eram daquela visão, o aluno, né, jovem, né, de ensino médio, sabe usar a informática, né, as tecnologias muito mais do que nós, e não é verdade. Eles têm uma dificuldade muito grande quando sai da rede social, quando sai do jogo, né? E aí isso angustiou. Então, vamos acolher nossos alunos. Eu acho que está num papel da gente ser acolhedor também. E espero que nos acolham, né, Vivi? A gente precisa ser acolhido também, enquanto professor. Era isso que eu queria completar a minha fala, tá? Até a parte de acolher o professor, né? A gente fala muito com os PCs de vocês. Né? Cada PCNP tem um polo, né? Então eu falo muito com o meu polo, que não tem ninguém aqui de professor do meu polo, mas eu tenho um monte de... São 5 para cada PCNP. Eu falo, gente, a primeira coisa é o acolhimento do seu professor. É o que mais está sofrendo, ele está na linha de frente. Ele está sofrendo pressão de lá de cima, ele está sofrendo pressão da família, ele está sofrendo pressão da sociedade, a pressão é o tempo todo com vocês. Né? Então, assim, se a gente, né, que eu falo, a gente está no papel de gestor, a gente não acolher nossos professores, quem que vai? Né? A gente sabe que nós, primeiro, né, a gente até falei com a Jaque, ela falou, eu tenho um bebê, tenho pequeno, como que eu vou fazer? Eu tenho esse tempinho, eu falei, olha, esse tempinho, se chorar, se pedir, vai lá, que não vai ter problema nenhum. E isso para todos vocês, né, que a gente sabe que quem tem filho, né, família tá aí, e a gente, hoje em dia nós somos muito mais mãe, né, do que professora, porque a gente está em tudo, tem que ajudar o filho a estudar, tem que, o pai também, né, ajudar o filho a estudar, preparar o trabalho para os alunos, e assim, o que eu mais quero é que vocês sintam-se acolhidos mesmo. Espero que os professores coordenadores tenham feito isso, não só, a gente só, faça isso, não, vamos parar um dia, um ATPC mais social, um ATPC onde a gente possa desabafar um pouquinho, seria bem interessante, isso que eu falo para eles. Mas é o que eu falo, né? Cada escola é uma autonomia, a gente não pode exigir isso de todo mundo. Mas eu acho que todos estão fazendo sim. Que bom, muito obrigada, Mara, adorei. Mara, Jaque, Rodolfo, até agora, show de bola. E aí, César ou Paty, quem vai primeiro? Para o ímpar.
Eu falo, Vê, vamos lá. Vai lá, Cezão. Boa tarde a todos. Eu sou César, como já foi falado, sou professor eu tenho 2 cargos no Estado. No cargo 1, eu trabalho no PEI, em Pedreira. No cargo 2, Zona Calvo, em Jaguariúna, a mesma cidade da Patrícia, né, Patrícia? E aqui nós estamos representando um professor de História, de Humanas, dentro do contexto da SEDUC, tá? Então, cada cidade nós tivemos uma experiência diferente, tanto em Pedreira como em Jaguariúna. E aí eu vou tentar mesclar um pouquinho de cada uma, tá certo? Mas como o foco aqui é um ATPC da ADE Campinas Leste, mas eu vou trazer coisas da ADE Mogi, porque... Fica à vontade. Questão até de horário de trabalho. E então, eu acho que nós estamos conversando numa pauta na qual nós podemos falar da especificidade da disciplina de História, de cada disciplina de Sociologia. Nós estamos falando trabalhar habilidades, trabalhar conteúdo. Eu acho muito positivo também isso daí, como que nós devemos fazer. Tá, mas eu acho que o papel principal dentro do contexto que nós estamos vivendo de teletrabalho é essa busca ativa do estudante. Por quê? Porque se nós não tivermos esse contato com o estudante, nós não tivermos o estudante, não adianta preparar a melhor aula, a melhor habilidade, o melhor conteúdo da disciplina. Então, a primeira coisa que eu vejo, os colegas já falaram tudo, e aí encaixa, algumas coisas encaixam que nós fizemos, outras não, tá? Então, acho que falar muito se torna repetitivo. Então, de repente, a gente parte da visão de que é preciso ter o aluno. Então, por exemplo, em Jaguariúna, que nós fizemos para termos o aluno? Aproveitamos o grupo já formado pelas salas, tá? Com respeito ao aluno, porque eles criaram os grupos. Como nós não tínhamos pouco tempo, assim, nós pedimos permissão aos alunos que criaram os grupos para ceder o grupo para a escola naquele momento, e eles livres para criar o grupo de novo, para trocar informações entre eles, tá? Então, foi muito positivo o papel da gestão, dos professores no contato com os alunos nesse primeiro momento. As atividades, no caso do Ana Calvo, foram postadas nesses grupos, tá? Depois nós precisamos fechar o grupo, porque daí senão fica muito comentário, aí ele acaba se tornando improdutivo no questão das informações. Aí, mais aberto ao aluno procurar o professor na sua individualidade, na sua dúvida específica. Ficou muito bem claro isso daí, porque daí abre-se um espaço de discussão, até o professor mesmo, se ele quiser fazer uma videochamada, ou uma conferência entre os alunos para as mesmas dificuldades, tá? Os resultados estão sendo positivos, tá? Nós temos tem alunos que não participaram de nenhuma situação, e aí a escola, a gestão está entrando em contato com esses alunos para verificar o que aconteceu, qual é a necessidade, se estão precisando de alguma ajuda, ou qual é a dificuldade que eles estão tendo. Aí pega o telefone particular, entra com o pai, cada um deles tem as suas razões, não é isso? E a escola está aberta a ajudá-los. Eu acabei de atender um aluno agora há pouco, antes de começar o ATPC, e me pedindo como que ele podia fazer para estar recuperando as atividades que ele não conseguiu, porque estava fazendo curso, começou trabalho novo, mudou isso aqui, o estágio. Eu falei, não tem problema, vamos começar por aquilo que você perdeu. Eu já tinha uma atividade, já postei para ele, e abriu um caminho para a gente estar conversando mais tarde, no horário de aula, que eu tenho aula com eles hoje à noite, tá? Então, nós fomos fazendo dessa forma. E eu sou meio ético nessa questão de horário de trabalho, tá? Eu tenho uma jornada reduzida, eu tenho 10 aulas no noturno, eu tenho ATPC, eu tenho planejamento, mas eu atendo o aluno na hora que ele precisa. Eu estou em casa, eu estou em teletrabalho, pela SEDUC das 7 da manhã até as 16, de segunda a sexta, depois tem os horários do noturno. Por quê? Porque é o momento que ele precisa. Ou seja, se você é atendido no momento que ele precisa, por mais simples que seja, às vezes, uma resposta, colocar uma vírgula, às vezes, na dúvida que ele está precisando. Você tem o aluno perto de você. Ele vai sentir confiança, ele vai sentir acolhido, ele vai estar participando, porque ele achou acolhimento, como já foi comentado pelos colegas, na escola. Então, eu parto do princípio de que tudo
que nós temos que fazer na escola tem que focar no aluno, porque nesse momento, na questão da busca ativa, como que nós vamos trazer esse aluno para diminuir essa evasão, que já tem um pouco de evasão no ensino médio e em situações normais. Então, o medo, inclusive o secretário falou no começo, ele falou assim, o ensino médio tem um índice de evasão, nós precisamos evitar essa evasão, que pode acontecer, os alunos não voltar mais depois no presencial. Então, nós temos que tomar esse cuidado e ouvir o aluno, buscar o aluno, e quando ele nos, independente do horário, atendê-los. Eu, no começo, começou a montar esses grupos, começou a questão do aplicativo, eu fiquei das 7 até 11 horas da noite no dia atendendo o aluno, porque ele não conseguia acessar, ele não sabia o RA, ele não conseguia... professor, como que eu baixo o aplicativo, como é que eu vou acessar? Você ficava atendendo o aluno, na hora que eu ia ver, já era 11 horas da noite. E ainda não conseguia todos. E isso foi replicando, até nós fecharmos as dúvidas ou diminuir. Depois começou a diminuir a questão disso daí. E agora, uma das novidades que nós estamos trabalhando com os alunos, eu fiz um teste na semana passada, com um dos segundos anos, eu tive 10 presenças, é a live através do Centro de Mídias. Até comentei com a Viviane no privado, essa live pelo Centro de Mídias, o aluno não utiliza os dados, ele consegue numa boa conversa, pelo menos os que participaram, eles conseguiram conversar comigo numa boa. Depois, óbvio, fui fazer o PDCA, fui fazer o feedback com eles, o que eles acharam. Então, a resposta foi, professor, foi gostoso porque nós nos aproximamos. A dúvida que eu tinha, ela era específica. Não era uma geral como está sendo no Centro de Mídias. Às vezes no chat se pergunta, é geral. E às vezes eu tenho uma específica que ela não foi sanada. Então, eu acho que é fundamental essa aproximação através da live. Quem não testou, depois nós montamos um tutorial, eu acho que eu passei para a Viviane o tutorial, ela pode ficar livre para distribuir para vocês. E agora nós temos um novo tutorial, porque através desse Centro de Mídia, nós estamos conseguindo, aprendemos agora, eu não sabia também, aprendi ontem, que você pode compartilhar, você pode pegar a sua apresentação, você tem um PowerPoint no Drive, você consegue apresentar ela para o aluno na própria live. Na hora ele já vai vendo, vai participando, e já vai conversando, você vai já conversando com ele, a sua telinha fica pequena, igual a minha está aqui, igual está aparecendo para mim agora. Igual aparece no Word, no PowerPoint, quando a Viviane monta as apresentações do TPC. Aparece daquele jeito lá. Muito bacana a ferramenta, às vezes você pode passar um vídeo para eles que vocês querem também. Eu acho que vale a pena. Nós montamos um tutorial também, eu posso compartilhar para vocês depois desse tutorial. Tá? Então, assim, eu acho que eu vou encerrar a fala nessa questão da busca ativa, que é ouvir o aluno. Eu acho que, além de você buscar, quando você encontra e ele te busca, você tem que estar receptivo, o professor tem que estar receptivo. E se somar, eu falando da minha jornada de trabalho, as minhas horas de trabalho, às vezes ela pode, tem dia que sobra, tem dia que não sobra. Então, não custa atender um aluno na sua necessidade naquele momento. É óbvio, como o nosso amigo, o colega Rodolfo falou, tem um limite também, né? Tem hora de descanso, 11h30, te atendo amanhã, você pode... Ou você deixa a dúvida aqui, que depois eu já pesquiso e já te respondo logo na sequência, tá? Porque nós temos uma saúde mental também, para nos resguardarmos, né? Eu acho legal também isso daí. E como professor, eu me sinto acolhido, as necessidades que eu tenho, eu sou atendido também, e eu agradeço a participação também nesse TPC com vocês, tá bom? Obrigado. César, brigadão. E eu quero que compartilhe mesmo, né, o tutorial, esse novo, para eu colocar no grupo, o pessoal usar, que eu acho que é bem interessante mesmo. Ele estava disponibilizando agora, e você já tem o tutorial melhor ainda, vai mais rápido para todo mundo usar, né? E na verdade, no começo foi uma correria mesmo, né? De rotinas, né? De agendas. A gente tinha aluno até meia-noite. Hoje em dia, eu acho que eles estão começando a acalmar e eles estão entrando, né? Nessa rotina nova, né? Todo mundo fala, a hora que entrar, acabou. Mas tudo bem, o importante é que ele vai ter uma rotina daqui para frente. Então, assim, a gente tem que respeitar nosso horário também, eu acho, né? Eu estava trabalhando, até falei que às vezes eu termino a TPC 2 horas da manhã, e eu acho um absurdo, né? Aí eu falei, não, mas aí é comigo. Ninguém pediu para ficar até 2 horas da manhã. Eu preciso ter uma agenda de meu horário.
E aí, isso porque eu não atendo aluno, né? Mas eu atendo professor, eu atendo PC, eu atendo, né, de secretaria de educação, eu atendo diretoria de ensino. Mas eu consegui, agora, depois de 3 meses, ter uma agenda bem legal, bem tranquila. Espero que vocês consigam também. Bora lá, Paty. Chegou a sua vez. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Patrícia, sou professora da rede estadual há 22 anos quase. Conheci a Vivi na faculdade. Os 3, né? Eu, você e o César. Já trabalhei com a Mara também, nos conhecemos há muitos anos, quase 20, né, Mara? E eu sou professora de Geografia na Escola Celso Henrique Tosi, aqui em Jaguariúna, mas eu também exerço uma outra função dentro da escola, que é a função de professora coordenadora pedagógica diária. E por que eu quis falar isso aqui agora? Porque eu acho que é importante a gente ver os dois lados da fase, né? Essa estrutura toda que nós estamos vivendo ultimamente, eu ouço muito em várias situações, em várias reportagens, a palavra reinventar, né? Estamos nos reinventando, vamos nos reinventar. Eu nunca concordei muito com essa palavra, porque toda vez que eu ouço, eu me lembro de Hobsbawm, Invenção das Tradições, onde ele trabalha que não existe reinvenção, existem invenções diferenciadas para momentos diferenciados, e que as invenções são construídas de duas formas, ou ideologicamente, por conta de um grupo historicamente dominante, ou por conta de uma sociedade sentir uma necessidade específica e acabar construindo novos costumes em cima dessa necessidade. E eu acho que dentro da sociedade capitalista atual, nenhuma profissão consegue se adequar dessa forma, com tanta intensidade quanto a do professor. Isso é histórico. Pensando, inclusive, no Brasil, onde as estruturas educacionais mudam a todo momento, e nossa área de ciências humanas sabe bem o quanto é levar chicotadas anos e anos a fio, e essas mudanças todas que são feitas de governos a governos, enfim, nós estamos dentro de uma situação onde que, mais do que nunca, nós somos todos responsáveis como agentes de uma situação de mudança, mas também objetos dessa situação de mudança. Somos agentes porque temos esse papel, como bem o César colocou, e a Mara também, de pensar no aluno de uma forma inicial, mas também somos objetos porque também estamos ali na linha de frente dessas cobranças, dessas necessidades sociais. E quando a gente fala, eu estou trabalhando mais hoje, a gente ouve muito disso, eu acho que existe só uma diferenciação entre trabalhar mais hoje e trabalhava mais antes. Acho que o professor sempre trabalhou 24 horas por dia. Não sei vocês, mas eu, com 20 anos de magistério, teve ano que eu tinha 4 escolas para eu dar aula. Para o quê? Por conta de questões óbvias, né? O salário que a gente tem, a gente se vê muitas vezes obrigado a ter 2, 3, 4 empregos para pagar as contas. Então, a coisa mais natural do mundo era ir dormir domingo, 2 horas da manhã, fechando nota, porque eu tinha conselho segunda-feira de manhã, numa das 4 escolas que eu trabalhava. Então, isso é muito comum, né? A gente sabe, o professor nunca trabalhou só dentro da sala de aula. O professor sempre prepara a aula, fecha nota, prepara a avaliação, corrige prova. E, às vezes, trabalha até mais dentro de casa, em casa, do que na própria escola, né? A escola, geralmente, para o professor, ela é a nossa área de atração, porque é onde a gente consegue desenvolver o que a gente gosta, que é dar aula. E toda outra parte que vem por trás, que é gigante, burocrática, administrativa, de gestão, ela não é vista, muitas vezes, né? Mas ela é feita, e a gente faz isso, sempre fez. Então, usar reinventar, vamos nos reinventar, a gente só está mudando uma conotação que a gente já fazia. Acho que a única diferença hoje em relação a essa coisa de trabalhar mais ou menos é que nos tempos de pandemia e de tecnologia associada ao nosso trabalho, nós estamos 24 horas logados. Então, nós estamos 24 horas à disposição da nossa clientela, dos nossos colegas, dos nossos gestores, mas isso faz com que a gente fique, né, como o César falou, a todo momento de olho no celular. Eu nunca usei tanto celular. Meu celular, eu ficava 3 dias sem carregar a bateria. Agora eu carrego 3 vezes ao dia, porque descarrega o tempo todo. O tempo todo a gente, com aplicativos e falando com aqui e ali, então a gente realmente está o tempo todo logado, o cérebro às vezes não descansa,
Então, isso talvez nos dê essa sensação, né, de que a gente está trabalhando mais, mas acho que a gente sempre trabalhou muito. Então, não é de agora. E, felizmente, hoje, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa cidade pequena, numa cidade que tem uma organização estrutural bastante eficiente no que diz respeito ao acesso de recursos, mas, mesmo assim, ainda temos toda a questão heterogênea da sociedade capitalista. Então, eu trabalho numa escola de período integral, onde eu tenho grande parte da minha clientela que tem acesso a telefone, a celular, que tem computador, que tem internet de banda larga, mas também temos casos, e agora aumentando, até por conta das questões econômicas relacionadas à pandemia, de alunos que estão sem celular, que estão com o celular quebrado, que não conseguem acessar os centros de mídias, enfim, todo esse trabalho. Mas também tenho a sorte e o privilégio de trabalhar numa estrutura que não começou hoje já pensando em problemas que pudessem vir a acontecer na sociedade. Na nossa escola, a gente já trabalha com grupos de WhatsApp de sala há anos. Eu entrei no TOS em 2015 e desde lá a gente tem os grupos de turma de WhatsApp. Então, sempre tivemos isso. Diferente do que alguns colegas colocaram, né, de que os professores puderam escolher entre numa sala ou não entra, na nossa escola a gente tem cada grupo de turma formado pelos líderes de turma, que são os alunos representantes, e a gente tem um grupo onde estão só os alunos representantes e os professores e a gestão. Então, o trabalho é mediado e a gente divide tarefas, divide funções. Os professores passam para os PCAs as atividades, os PCAs passam para os líderes passam para os alunos. Então, a gente também tem essa coisa de conseguir organizar as atividades. Quando começou a pandemia, lá no dia 16, quando, né, teve a primeira proposta de primeira semana de afastamento gradual, já iniciamos o trabalho de levantar esse número de alunos inscritos em cada grupo de WhatsApp, para ver se cada grupo atendia todos os alunos da sala. Então, nessa primeira semana, a gente já fez um primeiro levantamento e a gente viu que 98% dos alunos estavam nos grupos de turma. Então, a gente já tinha um veículo de comunicação que atingiria quase a totalidade dos nossos alunos. E foi pensando nisso que a gente iniciou o nosso trabalho. Eu, particularmente, já também sempre trabalhei, já há muitos anos trabalho, com uma técnica dentro da metodologia ativa, que é a aula invertida. Eu tenho um blog, onde eu sempre posto as minhas atividades, as minhas aulas com antecedência, posto links de vídeos e atividades para os alunos, e aí quando eles vão para a sala de aula, eles vão para a explicação, para eu tirar dúvidas daquilo que eu já compartilhei, o que eu quero que eles façam de anotação no caderno e tudo mais. Isso é uma experiência que eu já tenho minha, de muitos anos, linkada a essa ideia de trabalho que a escola também já tinha de estruturação com os alunos nos grupos de sala. Foi muito, assim, foi uma adaptação mais fácil, não digo que foi fácil, mas foi mais fácil, e que de uma visão geral, foi mais tranquila para eu partir de uma mudança daqui para lá. Eu montei, a Vivi falou para a gente que não precisava montar PPT, mas eu montei porque vocês perceberam que eu falo muito, né? Só eu, ninguém de humanas faz isso. E para eu estruturar um pouquinho no tempo também, para poder trabalhar e mostrar para vocês um pouquinho dessas curiosidades sobre a minha escola, dos avanços que a gente tem conseguido alcançar, eu montei um PPTzinho rapidão para fazer essa visão. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Primeiramente, vou compartilhar a tela. Você já entrou o compartilhamento? Ainda não, ainda não. Já estão vendo ou ainda não? Tá entrando. Aí, compartilhou. Beleza. Estão vendo, então, aqui o PPT agora? Sim. Sim. Tá, deixa eu só colocar aqui no geral. Né? Quando a gente começou lá na nossa primeira semana, né, de afastamento, na primeira semana, na verdade, foi meio o afastamento gradual, como eu disse, mas a gente já tinha tarefas a fazer. Então, a gente usou, no primeiro momento, esses grupos de WhatsApp, que todas as turmas da escola já tinham, e a gente fez com esse trabalho de veículo mesmo. Os professores postavam as atividades para os PCAs, né? Inclusive, eu fiquei responsável em organizar da minha equipe, né, da área de Ciências Humanas,
a gente colocava essas atividades no grupo de líderes dos alunos, e os líderes enviavam semanalmente para os alunos das salas deles as atividades de acordo com cada professor, cada disciplina. E aí, gente, olha, é incrível o trabalho dessas crianças, desses adolescentes, como esse trabalho de liderança, do desenvolvimento do protagonismo que a gente trabalha na escola, né, é fundamental. Eles são incríveis, eles têm uma dedicação maravilhosa, e eu acho que a palavra-chave no trabalho nesse momento é equipe mesmo, uma equipe toda trabalhando junto. Nós temos na escola uma equipe de alunos maravilhosos, uma equipe de professores incríveis, uma equipe gestora que nos dá todo o respaldo para o nosso trabalho. Então, a gente tem trabalhado junto o tempo todo. E esse logado 100% também é nesse trabalho conjunto mesmo, de um apoiar o outro. A gente envia os trabalhos, né, as atividades semanais, através dos professores coordenadores, né? No começo, então, quando a gente começou esse processo de pandemia, eu usava o meu blog, que eu já uso já há muitos anos, vocês veem aqui, tem postagens até de 2014, né? Então, eu já estava acostumada com esse processo de passar as coisas para eles, mas eu mantive esse processo e fazia o envio para os alunos em PDF de textos resumos também pelo WhatsApp, porque eu pensava assim, se todo aluno tem acesso ao WhatsApp e nem todo pode conseguir entrar no blog e acessar as aulas do blog, vamos mandar material para o PDF pelos grupos de WhatsApp. Então, eu mandava o material em PDF, conteúdo, com as atividades, né? E aí, semanalmente, a gente foi fazendo isso. As 3 primeiras semanas foram desse modo, depois nós tivemos as férias. Aqui tem um modelinho de como a gente fazia a organização, né? Então, eu mandava de todo mundo da minha área, eu organizava por disciplina, por professor e por série, para poder encaminhar para os grupos certos. Quando a gente conseguiu voltar das férias, aí a PCG teve uma ótima ideia de organizar essas atividades por área e não mais por disciplina, para facilitar até para os líderes não ficarem tão perdidos em achar tantas atividades que eram postadas no WhatsApp. E aí a gente criou um formulário padrão único, onde tinha tudo o que a gente precisava ali. Então, os professores criavam formulários para os alunos responderem atividade, como a própria Jaqueline colocou, é muito legal a questão do formulário, porque a gente já tem um feedback real dos alunos, a gente consegue ver o que eles fizeram. Não é um feedback de aprendizagem, sejamos honestos, é um feedback de realização. Mas essa questão da recuperação da aprendizagem, a gente vai acabar desenvolvendo uma técnica para fazer isso, eu acredito que só realmente depois do retorno. Mas veja, é uma opinião minha, é uma posição minha, eu acho que trabalhar com aprendizagens reais, agora, recuperação de aprendizagens reais, talvez seja um pouco antecipado, não consigo visualizar isso a curto prazo, um pouco mais longo, mas a gente tende, pelo menos, oferecer o mínimo necessário, como o direito do aluno a ter acesso a esses conteúdos, a essas atividades, e a gente resolveu fazer dessa forma estruturada. Então, sempre tinha textos de apoio, sugestão de vídeos, ou para que eles pudessem pesquisar no YouTube. O que mais tem no YouTube é vídeo aula curtinha de temas, então, principalmente, eu sou de geografia, tem lá um só de fuso horário, outro só para solstício. Então, tem aulas curtinhas, eu sempre disponibilizei, e esse questionário para fazer essa verificação. E aí a gente começou a mandar semanalmente por área, dividido, né, mandando para as turmas todas. Então, ficou menos complicado. Quando chegou o Classroom, aí a gente teve o grande problema, como o próprio César colocou, de fazer o enclassamento, né, que eles falam, de conseguir fazer com que todos os alunos estivessem lá na classe. E aí, no primeiro momento, realmente apareciam turmas com pouquíssimos alunos. A gente fez um trabalho de busca ativa através de uma coisa que também é diferenciada no PEI, que é a tutoria. Então, os professores tutores, que são os professores, na nossa escola, cada professor tem um grupo de alunos com quem ele tem mais afinidade, com quem ele tem um relacionamento mais próximo, e que os alunos conseguem ter mais facilidade de comunicação com esses professores. Esses professores tutores são escolhidos pelos alunos, então os alunos escolhem para serem seus tutores os professores com quem eles têm mais afinidade, e graças a esse trabalho de tutoria, a gente conseguiu aumentar esse índice de alunos enclassados, né? Cada tutor ia lá e falava, olha, você ainda tem que entrar na sala de matemática, de português, de geografia, de projeto de vida, da eletiva, e aí a gente foi fazendo esse trabalho de busca ativa. Hoje, poucas são as salas que ainda não estão com 100% dos alunos incluídas,
O que não significa que todos eles estejam fazendo as atividades, mas todos eles têm acesso a elas. Isso que é o mais importante. Muitos alunos que não tinham acesso à sede, e aí a equipe gestora, a gerente, né, a guarda da escola, a diretora, os funcionários que estão trabalhando na escola, fizeram um trabalho minucioso e trabalhoso, difícil mesmo, de ir atrás desses alunos que nem na sede tinham entrado, de chegar, abrir o e-mail para o aluno, entrar na sede para ele e cadastrar ele no Classroom. Agora ele só precisa fazer atividade. Então, foi um trabalho exaustivo. Né? Ainda tem sido, porque a gente ainda tem, acho que, 5 ou 6 alunos na escola, num hall de 400, eu acho que até pouco, que ainda estão com esse problema. Mas são pouquíssimos, felizmente. Hoje, no Classroom, a gente monta as atividades e tudo que eu postava no meu blog, eu posto aqui agora. Então, está tudo disponível lá, né? Então, eles já têm todas as orientações e todos os textos de apoio. Como que eu uso o blog hoje ainda? Logo que a gente voltou das férias, uma outra coisa que aconteceu dentro da nossa escola, deixa eu até... eu vou continuar, eu ia sair, mas acho que eu vou continuar porque tem mais uma coisinha para o final. Foi uma reestruturação, muitos alunos começaram a questionar, como o professor Rodolfo falou, que as nossas aulas eram melhores do que as que estavam no centro de mídias. Não é que os centros de mídias tinham aulas ruins, mas é que muitas vezes era aquele professor que não estava adequado com o chão de sala de aula na rede pública. Nós tivemos, principalmente em geografia, eu tive pelo menos 3 aulas no centro de mídias que estavam fora das habilidades do currículo do bimestre, então não tinha nada a ver com o que a gente estava trabalhando na escola. E aí, por isso, a gente acabou montando lives, nossas lives na escola. E hoje, o que eu posto no meu blog são essas lives. Eu posto os slides que eu vou usar na live com eles anteriormente, e aí, na semana subsequente, eu posto também as questões que a gente trabalhou naquela semana, já com as respostas, e aí, na live, eu faço a devolutiva das atividades com eles. Eles têm a devolutiva direto no Classroom, né? Quando eles respondem as questões, eles já têm essa devolutiva no Classroom. Deixa agora aqui interromper compartilhamento, preciso descobrir onde eu faço isso. O xizinho, só. Isso. Opa, achei. E então, hoje a gente eles têm a devolutiva do formulário direto quando eles respondem, a gente habilitou isso para eles, mas para saber o porquê, a gente faz isso nas nossas lives. Então, toda semana, todos os alunos de todas as áreas, como as aulas no centro de mídia, minha escola só tem de ensino médio, as aulas no centro de mídia são no período da tarde, as lives são no período da manhã. Aí os alunos têm, então, um contato semanal com todos os professores de todas as matérias, a parte diversificada, né, as eletivas, OE, PV e orientação de estudos, é feito quinzenalmente. A gente faz um revezamento. Então, uma semana tem PV e OE, então faz esse trabalho assim. Estamos organizando melhor agora isso também. Mas os alunos têm esse momento para que eles possam entrar em contato diretamente com o professor deles, para tirar dúvida do conteúdo que está sendo trabalhado, e aí a gente monta as aulas em cima das habilidades. Vocês viram lá nos últimos slides que eu já postei a aula dessa semana. Nós estamos trabalhando com fluxos geográficos dentro do currículo do Estado de São Paulo, as habilidades essenciais do segundo bimestre. Então, a gente trabalha com eles os conteúdos nas atividades, e depois, na semana seguinte, por isso esse processo de inversão, aí eu explico o conteúdo e faço resolução dos exercícios. Tem funcionado bem. É claro que muitos alunos não conseguem assistir às aulas de manhã porque não têm acesso à internet. Tem também o aluno que não acorda cedo e aí depois fica procurando a gente à tarde. Professor, eu não pude assistir sua aula hoje porque eu não acordei, eu fui dormir tarde ontem fazendo a tarefa de português e aí eu não consegui acordar para assistir minha aula. É 8h30 da manhã na quarta-feira. Então, eles não... Tem de tudo, tem todos os casos, né? Mas a gente tem conseguido um feedback legal em relação à realização das atividades. E uma outra coisa muito legal que a nossa escola organizou é um trabalho de divisão de atividades. Então, nós ficamos 3 semanas trabalhando, mandando atividades para os alunos, depois, uma semana, a gente para tudo e faz uma atividade de verificação geral, para ver quem está fazendo o quê, quem conseguiu concluir, quais alunos estão acessando, e aí a gente faz uma atividade geralzona. 3 semanas de atividades com os conteúdos de cada professor para a escola, uma atividade de semana geral de verificação, para que todo mundo possa saber e acompanhar. Até porque pode ser que o aluno faça a tarefa de biologia e não faça de geografia, eu preciso saber se ele está fazendo uma ou não, se ele não fez a minha, por que ele não fez a minha e fez a dela.
e vice-versa. Então, essa atividade de verificação é bom para que a gente possa saber de todas as especificidades, né, no caso, na escola. É isso, essa é a minha contribuição. Obrigada por ter me convidado para participar. Eu falo muito, mas eu consegui controlar que não ficou tanto tempo, não. Só por incrível que pareça. Só passou 3 Não tem problema. Então, na verdade, né, Rodolfo, Jaque, Mara, o César e a Patrícia, eles trabalham numa escola de programas de ensino integral. Então, eles têm outra realidade, são 9 horas, né, eles têm outras disciplinas além da BNCC, tem uma, acho que, na verdade, é um conjunto maior. Agora, que nem eu vejo a Jaque, a Mara me contando, até o Rodolfo com 2 cargos, a Jaque e a Mara tem escola particular, dá aula só à noite para a EJA, que também está meio esquecido, a gente sabe disso, bem esquecido, a gente precisa conversar sobre o EJA, assim. Então, assim, por que eu convidei esse monte de realidades aí, né, para vocês entenderem que, assim, por mais que a escola ela é organizada, né, que todo mundo fala, é mais organizado porque tem mais tempo, às vezes não. A organização vem da gestão, vem do professor, vem do aluno, né, o aluno querer ou não. A gente sabe que aluno que estuda à noite, ele trabalha o dia inteiro, as aulas do ensino médio são à tarde, ele está trabalhando. Né? Então, assim, a gente tem que pedir para ver o reprise, ele está cansado. A gente sabe toda a dificuldade. E no começo, como a Patrícia falou, as aulas não coincidiam, não era alinhada. Por quê? Quem estava dando aula era o pessoal lá da EFAP, né? O pessoal que, assim, né, que não estava na sala de aula há muitos anos. Agora foram contratados professores da disciplina para poder... E mesmo assim, vocês estão vendo que ainda não está tão alinhado. Mas a gente tem as habilidades essenciais. Trabalhando aquilo, você está trabalhando o que o aluno precisa aprender. Tá? Por isso chama essenciais, né? Gente, eu queria saber se vocês queriam dar uma palavrinha, mais alguma coisa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, gente, não vamos morrer. Sem que o povo vai assistir a gente, né? O César até fez uma franjinha, não teve nem jeito. Mais alguém? Eu vou então pedir a palavra só para encerrar um pouco. Eu já falei pouco. Não, vamos fechar. Na verdade, quando a gente usa, tem uma outra expressão que a gente usa muito, né, ultimamente, tem usado muito ultimamente, que estamos todo mundo no mesmo barco, né? Isso também me remete a um outro autor bastante ligado à questão, principalmente da minha área, que é Milton Santos, né, que trabalha com essa questão da globalização mundial, né, de como os vínculos globais, as sociedades globais se interagem. E aí ele diz assim, existem diferentes formas de enxergar o mundo. A gente tem como possibilidade, primeiramente, enxergar o mundo como as pessoas querem que a gente veja que ele seja, né? Então, a gente tem essa visão do mundo que as pessoas reproduzem, aí a gente deve isso muito à mídia, né? Que vende uma imagem do mundo para a gente. A gente tem a possibilidade de ver o mundo como ele realmente é, e aí, até utilizando mesmo as mídias, de pesquisar, de ir atrás de informações, de não se prender a uma única fonte, de não se prender a uma única verdade, e poder construir a sua visão de mundo, né? E eu acho que para nós, como professores, a melhor forma que a gente tem de querer enxergar o mundo é de como a gente gostaria que ele fosse. Eu espero que essa pandemia possa servir um pouquinho para isso, sabe? De mostrar para a gente que a gente pode sim conseguir alcançar esse ideal de mundo. Não o ideal de mundo ideal, mas o ideal de mundo do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Das pessoas menos egoístas, mais empáticas, mais ligadas ao pensamento do outro. Pensar que em plena pandemia, o mundo vive, pelo menos o mundo ocidental, uma onda de manifestações contra o racismo. Nossa, quando se pensou nisso? E para a nossa área, que a gente, ao mesmo tempo, fala, poxa vida, em pleno século XXI, ainda ter de discutir racismo, feminismo, né, direitos LGBT, ao mesmo tempo que a gente pensa dessa forma, a gente também pensa, demorou para as pessoas realmente lutarem por aquilo que é justo, pensar que essa
pós-pandemia, talvez pelo fato de as pessoas terem ficado tanto tempo isoladas e terem ativado nelas sentimentos de igualdade, está todo mundo no mesmo barco, né? Tenha feito com que as pessoas começassem a ser mais sensíveis. É claro que também exalta sentimentos de oposição, né? Porque a humanidade é imperfeita, graças a Deus também. Mas eu espero que nesse momento a gente possa conseguir, através do nosso papel como professor, ter um pouquinho mais de perspectiva feliz do mundo que a gente quer. Durante muito tempo, a gente, como professor, sempre colocou assim, poxa, eu trabalho, a gente faz nosso trabalho de formiguinha, a gente acredita que o nosso aluno vai poder fazer do nosso mundo melhor do que a gente vive, que as futuras gerações serão melhores do que a nossa, mas ao mesmo tempo a gente fala, poxa vida, eu trabalho e não tenho reconhecimento, não tenho valorização nem financeira, nem social. Eu acho que talvez essa pandemia tenha vindo para ativar o que o Milton Santos fala, da gente ter a oportunidade de vislumbrar esse mundo como a gente gostaria que ele fosse. Gosto de ser otimista nessa perspectiva. Tem que ser, né? Tem de ser. E tem de acreditar, até porque se eu deixar de acreditar, eu mudo de profissão, né? Vou fazer outra coisa, não vou ser uma professora. Quando eu deixar de acreditar no futuro melhor, então eu vou fazer outra coisa da minha vida. Agradeço de novo a participação, foi muito legal rever colegas e conhecer outros. E fico feliz de ter a oportunidade de ter esse contato. Porque, gente, nossa, vamos combinar? Na minha escola a gente faz as reuniões de ATPC geral na segunda, depois tem o ATPA da minha área na terça, e aí a gente vai se ver de novo só na sexta. Dá uma angústia, eu quero ver todo mundo todo dia. E o dia mais legal da semana para mim é o dia da minha live, é o dia que eu vou dar aula para meus alunos, porque eu só tenho eu tenho uma turma da Base Nacional Comum, uma série, né, toda de primeira série de geografia. Depois eu tenho duas disciplinas da parte diversificada, mas que é quinzenal. É o momento mais feliz da minha semana, o dia que eu tenho a oportunidade de ver os meus alunos, mesmo na fotinho, porque eles não gostam muito de abrir a imagem para a gente vê-los. Eles ficam lá na fotinho, mas é o momento mais feliz da minha semana. Eu fico extremamente esperançosa, ansiosa para que esse dia chegue. Então, beijo a todos, muito obrigada. E eu de novo. Obrigada, Paty. César? Gostaria de estar complementando a questão foi tocado aí no centro de mídias, as habilidades que estão sendo antecipadas para o planejamento da aula, tá? Então, mas de qualquer forma, ela é um alento para estarmos utilizando isso daí como planejamento. Mas nós temos como costume na escola que eu trabalho, que a gente está planejando, entregando os planos de aula para a semana seguinte, até na sexta-feira, por exemplo, e às vezes ainda não está disponibilizado a programação da outra semana. Então, o que eu estou fazendo nesse sentido? Eu planejo com aquilo que eu tenho em mãos, tá? Se a aula da outra semana, ela diverge um pouquinho daquilo que eu planejei, eu procuro estar enviando alguma atividade específica daquela aula para aproveitar o que o centro de mídia está trabalhando. Tá, ele trabalha, de repente, eu coloquei uma habilidade, porque no começo não ficou claro, quando eles anteciparam as habilidades, colocar 5 habilidades essenciais do primeiro ano de História, por exemplo, da primeira série de História, só que daí não falaram qual das habilidades vai entrar em qual semana. Você tem que ir lá, de acordo com a última aula dada no centro de mídia, planejar alguma coisa em cima daquilo ali. Então, peraí, você vai no chute, chegou na hora, não bateu. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reprogramação. Aproveita o conteúdo que foi dado, foi trabalhado, a habilidade que foi desenvolvida e reforça um pouquinho com atividades diversificadas aquilo ali, tá? Eu lembro que a primeira atividade postada a partir de 27 foi sobre epidemias, sobre as epidemias. A peste negra, dentro do contexto do conteúdo de uma retomada do segunda série, do segundo ano do ensino médio, e do terceiro foi a gripe espanhola, no caso, tá? Então, a gente foi costurando isso daí com o decorrer do tempo, tá? Mas foi um alento agora, e ainda mais agora descobri que pela sede você consegue já acessar as aulas dessa semana já, mas ainda não está da semana que vem. Entendo que é muito complexo essa construção e como é complexo o nosso planejamento, tá? Então, é muito, como é que eu vou falar? Ainda estamos dando tiro no escuro,
mas a cortina, pelo menos, ela tiraram a cortina para a gente, nós já temos pelo menos um foco dentro do Centro de Mídias, para nos ajudar a planejar nossas aulas de uma forma mais coerente com o que a Secretaria de Educação espera para os professores. Joia. Mas é bom essas angústias para a gente passar mesmo, porque a semana acaba, aí você só vai saber a programação na semana que vem. Isso está errado, você tem que saber antes para preparar a tua aula, né, para preparar o que vai conversar com os alunos, mas isso também já foi falado, eles estão conversando lá para ver como que eles vão fazer, mas você sabe que eu falo, são muitas matérias, gente, é um estado inteiro, né? Não estou defendendo, mas eu acho que é um estado inteiro e não é complicado. Se a gente tem uma escola, já é complicado, imagine um estado. Mas vamos tentar, vamos ir atrás, sim. Mais alguém quer falar, pessoal? Jaque, Rodolfo, Mara, despedir. Eu quero dizer que essa quarentena tem ensinado que lidar com os jovens precisa de um outro olhar, né? Não é mais aquele olhar de superioridade, aquele olhar, eu sei, eu domino isso, e chegou um ponto que a gente está no mesmo barco, né, Paty? Nesse sentido, no mesmo. Nós e eles aprendendo essa nova dinâmica de aula, o que é essa nova aula, eu acredito que muita coisa veio para ficar, né? Não vai ser abandonado depois da quarentena, e a gente tem que se renovar, e no sentido não de renovar para ser outra coisa, mas no sentido de se adequar a essa nova realidade que a quarentena e que a pandemia nos apresentou, né? E aí tem só uma palavrinha que eu quero dizer para vocês, da Cynthia Kerser, que diz assim: acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha se não acreditar em você. Acho que isso é muito válido nesse momento. Obrigada. Rodolfo? Primeiro, só agradecer pelo convite e pela conversa. Assim como a Patrícia falou, esses momentos assim, de interação com os amigos, com os colegas de trabalho, eles são assim, um dos melhores momentos da semana. Pelo menos para mim também, eu sinto isso, sabe? Que essas interações que a gente tem, por mais que elas sejam distanciadas, mas síncronas, elas trazem uma melhoria para o meu dia, assim, em geral. Então, acho que são momentos que são importantes. E quando for, na medida que é possível fazer isso com os alunos também, eu acho que é fenomenal. Tá? Eu sei que ainda tem, a gente esbarra de vez em quando dificuldades de acesso, mas, quando possível, essas experiências eu acho que são bem interessantes. E uma outra coisa, só para dar uma despedida aqui, que eu acho que esse período todo de afastamento, distanciamento, que a gente vai continuar vivendo por um tempo ainda, pelo menos eu sinto que está mudando a maneira que eu via o meu próprio planejamento e como eu me pensava enquanto professor. Assim, eu tenho desnaturalizado algumas coisas que eu achava que eu sempre tinha o hábito, alguns hábitos enquanto professor presencial, que eu naturalizava algumas coisas, eu tenho revisto, repensado. E eu acho que isso é importante. Eu acho que é uma parte que a gente pode levar como aprendizado disso tudo. Tem muita coisa que é desagradável acontecendo, mas eu acho que esses aprendizados pontuais que a gente pode depois criar uma potência disso no presencial entre os nossos colegas professores e com os alunos, eu acho que isso a gente tem que manter na cabeça e valorizar para quando a gente retornar. E é isso, basicamente. Agradeço pela conversa aqui, foi muito bom. Um abraço. Obrigada, Rodolfo. Jaque? Também quero agradecer a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês, né, de bater esse papo, acho que é muito bacana, ainda mais nesse momento, assim, muito, muito bom mesmo poder compartilhar com outros professores. Lógico que tem algumas coisas ainda que me preocupam aí do período depois, né, o pós-pandemia, né, eu não sei como que vai ficar ainda o impacto, né, nos anos posteriores aí, né, de defasagem, né, e tudo mais.
mas eu acho que tudo tem sido aprendizado, não só para os alunos, mas para a gente também. Acho que como até o TPC da Vivi, o último, né, que falou da questão da tecnologia, isso vai continuar presente forte, muito, muito fortemente. Então, eu acho que tem muita coisa aí que a gente vai aprender com esse período todo, né? E é isso. Então, muito, muito obrigada por esse tempinho aqui com vocês. Gente, eu que agradeço. É a primeira, né? Com poucos professores para a gente aprender, mas depois a gente vai fazer com todos, tá? Então, assim, vai ser aquela loucura. Porque eu quero que todo mundo se conheça, porque tem muita gente que a gente não conhece, né? Eu sou PCNP de História, mas eu conheço o pessoal de História, né? De Sociologia eu não conheço, Geografia eu não conheço. Então, é legal esse bate-papo. Mas para o próximo, né, sem ser para essa semana, a gente não tem, vocês sabem disso, né? Só Centro de Mídia e o E. Na outra, aí eu vou fazer um normal, né, que tem coisas para ser dita, depois eu quero fazer uma livezona, mas que seja ao vivo, para a gente conversar ao vivo. Marca um horário, todo mundo entra e a gente bate um papo na terça-feira, sem problema nenhum. Eu acho que vai ser bem bacana todo mundo olhar para a carinha e conversar. Então, esse é o primeiro. Então, eu adorei. Eu acho que vai dar super certo. César? Eu gostaria de agradecer pela participação, tá? Pelo convite. E é muito gratificante revermos pessoas que já fizeram parte, fazem parte ainda, né? Estudamos juntos lá na PUC. Você comentou da Patrícia, mas eu não lembrava da Patrícia. Agora estou começando a buscar na minha mente geografia, né? Com a Gileuza. Geografia. Geografia. Não, na PUC eu fazia ciências sociais, eu fiz geografia sociologia. Tá. Então depois você vai atender. Entendi, então. Então, estou buscando na cabeça agora isso daí, mas é muito gratificante estar participando de vocês. Eu acho que tanto a Mara, acho que a Mara trabalhou com o Zé Carlos, né? Lá no Caixinalta, né? Foi o nosso que estudou com a gente também, Zé Carlos Guirelli. Zé. Então, quando a gente vai participar de uma roda de conversa dessa, tira do nosso estado nosso automático, ou seja, a gente consegue ter um bate-papo dentro de uma disciplina, dentro de um contexto, de várias disciplinas, dentro de um contexto pandêmico, como nós temos aqui. Da mesma forma que eu disse, a escola não será mais a mesma com o retorno, com o fim da pandemia. Os nossos alunos experimentaram uma nova situação, nós experimentamos uma nova situação. O senso crítico vai cobrar muito. Eu acho que nós vamos cobrar muito os nossos governantes quanto às nossas condições de trabalho, quanto à infraestrutura da escola, que em alguns casos tem uma infraestrutura legal, em outros não, e existe um investimento que precisa ser feito para que isso aconteça. Percebemos que está acontecendo no último ano de uma forma muito mais veloz do que tinha antigamente, mas vai sanar isso daí, tá? Então, nós temos muito que percorrer, principalmente com o que ficou mais latente nessa pandemia, que é a questão da universalização da internet para todos. Eu acho que o principal nesse caso é isso daí, a universalização dessa internet para as escolas. Nós tivemos a sorte, aqui em Jaguariúna, né, Patrícia, com o pessoal da prefeitura, e o prefeito conseguiu colocar isso daí. Não estou fazendo política, nada, mas assim, meu filho estuda e eu tive a ligação se ia precisar ligar a internet aqui em casa. Eu falei, não preciso, que eu tenha a minha internet e eu consigo numa boa. Então, houve essa preocupação quanto a isso, tá? Então, é isso, prazer em vê-los e revê-los, ok? Obrigado. Gente, obrigada de coração, não preciso nem falar, que são todos amigos, né? Falo que a gente está tendo um bate-papo de amigo, né? Não são os pares da área, né, da disciplina, mas a gente é amigo há muito tempo, então vamos que vamos. E força para vocês, precisando, tem o grupo de WhatsApp, tem essa sala que vocês podem ativar a qualquer momento, vocês já sabem, tem o link para entrar, a sala é de vocês. E pessoal, privado, pode me chamar que só às 11 da noite que eu estou dormindo, que eu sou velha, mas o restante a gente pode chamar antes, tá bom? Gente, um beijo, bom trabalho para vocês e obrigado de coração, viu? Até mais. Beijão. Tchau.
não para.